Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos agora para a nossa aula de pintura acadêmica, né? Só um pouquinho sobre a pintura acadêmica, para a gente poder entender. A gente vai estar pintando uma técnica onde a gente consiga pôr sombra, luz, detalhes, né? Onde a gente possa aí trabalhar o objeto em si é o natural, tá? De uma forma onde a gente consiga vê-lo de uma forma natural. E eu trouxe aqui um pedaço para a gente poder fazer de uma tela para vocês estarem vendo um pedacinho só de um momento onde a gente vai estar estudando essa parte, tá bom? Então eu vou estar vindo aqui para estar fazendo para vocês verem, tá? Os materiais a gente tem aqui as tintas que eu passei na lista de vocês. Tenho também o giz de carvão, que vai ser o giz que a gente vai estar utilizando, tá? Solvente, pincéis, óleo e papel higiênico, tá? Então, de início, eu queria que vocês se centralizassem dentro desse desenho. Eu aqui dividi só para a gente saber que essa parte que a gente vai estar utilizando. Eu sempre indico assim, quando a gente vai estar pintando de início para conhecer uma técnica de um professor, conhecendo algum tipo de trabalho de alguém que a gente nunca fez igual ou gostaria de fazer parecido, alguma coisa parecida com aquela pessoa, a técnica, né? Então, eu sempre proponho algo que não tenha muitos detalhes. Por exemplo, uma paisagem, se você for fazer, vai ter muitos detalhes. Se você for fazer uma marina, por exemplo, você vai ter também um trabalho um pouco mais complexo. Então, eu acho mais fácil para vocês começarem um vaso de flor, um trabalho mais limpo, né, que você tenha, que não tenha muitos detalhes para você estar começando a conhecer a técnica e depois vai poder estar aplicando em várias outras coisas, tá bom? Então, tem aqui, vou fazer uma coisa para vocês primeiro. Imaginem aqui a nossa tela, tá bom? Imaginem que a gente possa dividir essa tela em 4 partes. A gente divide no meio, tanto na vertical quanto na horizontal, tá bom? Então, vou dividir aqui, ó. Vou achar o meio entre esses 2 pontos, mais ou menos, tá? E vou achar o meio entre esse ponto. Esse ponto também aqui, mais ou menos, tá? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vaso. Vou fazer um desenho de um vaso. Então, o vaso eu vou deixar assim, metade para a flor, metade para o vaso. Tá certo? Então, eu vou sugerir o seguinte para vocês. O vaso começa aqui, no centro, no risco central, tá? E ele vai mais ou menos para cima, você deixa um pedacinho aqui da parte de baixo para fazer a mesa. Então aqui eu vou fazer um vaso, um desenho de um vaso, básico também, tá? Sempre digo que a gente pode usar a forma geométrica para estar utilizando, tá? O esboço a gente começa a fazer de uma forma rápida, né? Sem muitos detalhes. Depois a gente vai colocando alguns detalhes. E aqui, por exemplo, a gente pode, por exemplo, vai fazer uma outra flor, a gente pode, por exemplo, fazer aqui para cima o arranjo de flor. Eu vou fazer aqui um desenho como se fosse uma nuvem, para a gente saber o espaço que a gente vai estar utilizando. Não esqueçam que a gente não pode chegar até aí em cima, tá? Porque senão, você imagina, vai pôr uma moldura, vai comer esse desenho, vai ficar feio. E não esqueça também das laterais, de você deixar um espaço também para as laterais. Não quer dizer que a flor tenha que ser desse tamanho, tá? Aí vai depender muito da flor que você está colocando. Eu vou iniciar com vocês, da mesma forma que eu iniciei com outro projeto, com as margaridas, porque são flores mais fáceis de serem feitas, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manchar, vou riscar para vocês vários ovinhos, ó. Então eu vou fazer vários ovinhos aqui, sempre entendendo e usando a dica do seguinte. Se eu tenho duas, uma do lado da outra, eu coloco a próxima no meio entre as duas, ó, no meio. Se eu tenho duas, a outra eu coloco no meio das duas. Se eu tenho duas, eu coloco a próxima no meio, tá? Se eu tenho duas, eu coloco a próxima no meio, tá certo? E vou distribuindo as minhas flores aqui. Então, vou por aqui, por aqui, por aqui. Sempre forma oval, tá? Procurem sempre fazer menor do que muito grande. Por quê? Porque às vezes é mais fácil você aumentar a flor do que você ter que diminuir a flor, tá? Então você tem essa forma. Eu coloquei aqui várias. Claro que vai depender do espaço da sua tela, né? Quanto mais você tiver uma tela maior, tá? Mais flores você vai utilizar. Então isso é importante vocês lembrarem também. Vou fazer também o seguinte, como aqui é o final da minha tela, ó, como se fosse o final da minha tela, aqui é lateral, vamos imaginar o seguinte, tá vendo entre esse risquinho aqui, que é a boca do vaso e a base do vaso, o meio dela seria mais ou menos isso. Então aqui eu risco o final do meu vaso, ó, que seria
Vamos pensar que seria ou o chão ou a mesa, o final da mesa, tá? E aqui a gente vai deixar liso por enquanto, para a gente, como a gente está fazendo um desenho de uma forma um pouquinho mais simplificada para estar conhecendo a técnica, vamos deixar então aqui embaixo a mesa. Depois a gente pode pôr alguns detalhes em cima aqui também. Por exemplo, uma flor caída, a gente pode estar encaixando. Bom, a partir do momento que você fez o esboço do desenho com giz de carvão, a gente vai usar um pincel de cerdas mais duras, que a gente fala que são os pincéis de cabo amarelo. A gente vai estar pegando a terra de siena, dando para ver? A gente vai pegar a terra de siena e vai estar misturando um pouquinho de óleo de linhaça. Vou pegar aqui o óleo de linhaça. Esse óleo de linhaça, vou explicar para vocês, a gente chama de médium, né? Que é o que? A mistura da tinta do óleo de linhaça misturado com a terebentina. A gente coloca, por exemplo, 2 tampinhas de óleo para uma tampinha de terebentina, para diluir esse óleo e ele ficar um pouquinho mais ralinho. Então, ó, deixo uma tinta bem líquida e contorno meu desenho. Vocês vão estar contornando o desenho de vocês, ó. Precisa ser perfeitinho, em cima certinho? Não precisa ser tão certinho, né? Você vai contornando, se sair um pouquinho fora, não tem problema. Ó. Vou contornar primeiro o meu desenho. Claro, né? A gente está utilizando aqui numa escala menor para vocês verem, mas se for, lógico, uma tela maior, vai ficar mais fácil de vocês contornarem, até porque o desenho também é maior, tá? Então vocês vão estar contornando aqui toda essa parte aqui. O que vocês podem já ir providenciando quando vocês terminarem? O papel higiênico. Então, o papel higiênico, vocês vão estar passando depois em cima. Ó, preciso fazer o risco que eu dividi a tela? Não precisa, tá? Eu preciso fazer o da mesa que eu fiz agora? Aí sim eu preciso, ó. Aí eu faço a divisória, tá? E faço meu vaso. Fiz um vaso, claro que mais fácil, né? Pra gente depois estar pintando. Então, como eu disse para vocês, quando a gente está conhecendo algum tipo de técnica de alguém, a gente utiliza aí um processo mais simples para vocês estarem fazendo, para estarem absorvendo a informação. Então, eu já tenho o quê? Tenho o risco da mesa, tenho do vaso e tenho das flores. Vou pegar o quê? Pego papel higiênico, um pouquinho de papel higiênico, e vou batendo aqui para poder tirar, ou passa bem de leve, ó, para tirar o pó do carvão. Porque se você pintar em cima do pó do carvão, o que vai acontecer? Esse pó ele vai sair na tinta e vai acabar riscando a pintura. Então vocês vão estar fazendo isso, tá? Todo esse processo, para depois a gente estar continuando no próximo vídeo com vocês. Então só não esqueçam então de fazer esse primeiro passo, tá? Não esqueçam também que eu já passei para vocês no primeiro vídeo também que vocês deverão ter passado o látex com a cola, a tinta PVA com a cola, para você não permitir que absorva tanta tinta assim quando você for pintar, tá bom? Então espero vocês até a próxima aula e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí embaixo pra gente que a gente responde para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau.